Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 15. Hífen 6 anos atrás, o frio foi a única coisa que a pequena Feodora sentiu pela primeira vez em muito tempo. Ela nunca se importou com o frio antes, mas agora enquanto voava pelo céu em uma carroça feita de magia feita pelo Cavaleiro Mágico, ela não conseguia nem sentir o calor do companheiro que estava ao seu lado, nem mesmo ouvir as palavras de conforto deles. Os pais dela se foram. Eles foram mortos bem diante de seus olhos. Ela sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. Ela mesma estava completamente destruída. Seu cabelo na altura dos ombros estava desgrenhado e emaranhado, quase como se alguém o tivesse agarrado. Seu vestido estava um pouco rasgado e manchado com a cor do sangue. Ninguém poderia dizer que ela estava usando um vestido verde. Seus sapatos já haviam desaparecido há muito tempo, pois suas meias apresentavam rasgos e buracos revelando uma série de cortes. Sobre seu corpo trêmulo, como um cobertor, havia um manto de cavaleiro mágico, um que tinha uma insígnia de touro. Como as planícies haviam sido perpetuadas no crepúsculo refletido na neve, eles logo pousaram em frente ao que parecia ser uma igreja, pois as janelas estavam mal iluminadas. Vamos! Ela ouviu a pessoa, um homem ao lado dela disse enquanto segurava a mão dela. Ela não hesitou ao pegá-lo, antes que ele a conduzisse em direção às portas junto com outra pessoa, provavelmente seu companheiro, já que ele parecia ter uma estrela de 6 pontas na testa e um par de olhos roxos sob uma capa que ele tinha. Desgastado. O homem Julius virou-se para ela com um sorriso amigável, depois de bater na porta. Não se preocupe, pequenino, ninguém do reino Daimon pensará em procurar por você aqui. Você estará seguro. Feodora olhou para ele parecendo nervosa, apesar de não expressar ou demonstrar essa emoção. O homem ao lado dela podia senti-la apertar levemente sua mão. Eu não posso, ela falou com a voz rouca, enquanto aproximava o roupão de seu corpo com a mão livre, voltar com você? Julius balançou a cabeça. Sinto muito, querido, mas temo que não seja tão simples. O homem ao lado dela logo lhe disse, ei garota, não se preocupe. Você estará em boas mãos agora. Além disso, se levássemos você conosco, você correria mais perigo do que em casa. Exatamente. Júlio disse gentilmente. Como você já foi de estatura real, como nos disse, seu povo provavelmente procuraria por você em um lugar como os Cavaleiros Mágicos. Se quiser se esconder à vista de todos, você precisará se esconder em um lugar onde eles nunca suspeitariam que você estivesse. No seu caso, seria entre plebeus. No momento em que ouviram um clique diante dos olhos de Feodora, ela observou Júlio assumir a forma de uma senhora idosa. Embora ela tenha permanecido em silêncio mesmo quando a porta se abriu revelando uma jovem freira com olhos azuis. Ela disse olhando para Julius que agora era uma senhora idosa. Foi você quem mandou aquela mensagem? Choronovala, certo? Sim, irmã. Julius disse com uma voz de senhora idosa. Você poderia fazer a gentileza de abrigar seu filho pequeno? A família dela estava visitando o reino Daimon, embora eu tenha medo de que bandidos tenham matado seus pais e fugido com seus pertences. Um homem estava de passagem quando a encontramos. A irmã olhou para Feodora e ela não pôde deixar de encolher um pouco. A irmã Lily disse enquanto ofegava levemente, você deve ser Feodora. Ela logo estendeu a mão para ela, por favor, entre. O homem deu-lhe uma cutucada gentil. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Feodora estava hesitante, mas finalmente estendeu a mão para a irmã Lily e pegou a mão dela e foi em direção ao prédio, embora antes de entrar, espere, quase esqueci. O homem disse antes de vasculhar o bolso e tirar algo. Pegue, ele jogou algo para ela que Feodora rapidamente pegou. Quando ela abriu a mão, seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver que era uma joia familiar que tinha o formato de um quadrado e tinha um logotipo familiar de gato. Não se esqueça disso. O homem disse a ela. Cuide bem disso para seus pais. Feodora lançou um olhar curioso para Júlio e para o homem. Vejo vocês de novo? Talvez algum dia, querido. Julius disse a ela dando-lhe um tapinha no ombro. Apenas trabalhe duro para se tornar algo que você deseja, não o que sua família deseja. O homem disse a ela. Se você quer ser forte como nós, treine para ser um cavaleiro mágico. Dessa forma, ninguém vai mexer com você novamente. Os olhos de Feodora se arregalaram de espanto quando as palavras do homem ressoaram nela. Com um aceno de cabeça, ela permitiu que a irmã Lily a levasse para dentro da igreja. Quando as portas se fecharam atrás dela, ela só teve um vislumbre dele saindo quando o homem acenou para ela. A manhã chegou mais uma vez enquanto Pris dormia profundamente enquanto o sol nascia e os raios vazavam pelas janelas. Ela estava insanamente enfiada nos lençóis enquanto um pequeno espírito da areia descansava ao lado dela. Ela só começou a se mexer quando sentiu algo cutucar sua bochecha, enquanto gemia e acenava. A cutucada começou novamente, pois se tornou um pouco mais forte, permitindo que Pris finalmente acordasse de seu sono quando ela se deparou com os familiares olhos azuis e roxos. Seus olhos se arregalaram quando ela viu o rosto de um jovem que parecia ter 15 anos, com cabelos ruivos e desgrenhados, e uma presa aparecendo no lado direito da boca, pois ela podia ver que suas unhas afiadas eram pretas e ele olhou para ter uma cauda familiar que balança um pouco. A roupa que ele usava era uma blusa cinza escuro, semelhante à jaqueta dela, como ele usava com uma camisa azul escura por baixo. Suas calças eram de cor branco pêssego enquanto ele usava um conjunto de botas marrons escuras com aquecedores azuis. A faixa que ele usava para manter a jaqueta fechada era como o traje normal do Pris, embora não houvesse insígnias de ondas. Em vez disso, o dele tinha espinhos. Ele também usava um conjunto de aquecedores azuis escuros ao longo dos braços. Olá, Prisma. Ele disse com um sorriso, apesar de sua expressão cansada. Faz muito tempo que não conversamos.
Pris sentou-se ligeiramente enquanto olhava para ele com uma expressão chocada, antes de sorrir de alívio, ao colocar a mão em sua bochecha. Brenin? O jovem Brenin assentiu enquanto ele próprio parecia aliviado. Ele pegou a mão dela. Sim, sou eu mesmo. Pris não pôde evitar chorar um pouco antes de abraçá-lo. Brenin não hesitou em devolvê-lo enquanto dava tapinhas nas costas dela. Ela logo se soltou do abraço para olhar para ele novamente, pois não pôde deixar de rir. Você não envelheceu um dia. Ela brincou, antes de ambos se abraçarem novamente, pois não puderam deixar de rir. Mais tarde, a maioria dos membros do Touros Negros ficaram um pouco chocados quando Pris derrubou alguém que era um rosto novo, já que quase o confundiram com um invasor. Embora depois da maneira como viram ele ter interagido com Pluk, seus pais e irmãos, eles sabiam que não tinham nada a temer. Agora que eles estavam sentados na sala comunal, como Brenin sentou ao lado de Pris e Adrien, enquanto ele acariciava o cachorro de Karazu e Sachiko Yoshi, pois ele estava feliz em vê-lo, enquanto Adrien ocasionalmente acariciava-o enquanto ele ronronava. Os outros ficaram surpresos enquanto esperavam a chegada do Capitão Yami. Uau! Asta disse admirado. Esse é realmente Brenin, em sua forma humana. Ela realmente não estava brincando sobre isso, Feodora disse atordoada. Pluk disse com um suspiro. Bem-vindo de volta. Você é um colírio para os olhos. Isso é um elogio? Brenin borrou. Agora sei que as coisas mudaram. Pluk disse com um resmungo. E aí está. Eu já gosto dele. Karazu disse enquanto o Tripla ria. Adeline saiu da bolsa de Pluk enquanto caminhava até Brenin enquanto masturbava com seu bastão. Quack. Sim, Adeline, Brenin disse, cutucando-a. É bom ver você também. Você consegue entendê-la? Magna perguntou. Mais ou menos, Brenin respondeu. Sempre fui enferrujado por criaturas aves como Adeline. Quack, quack. Adeline gritou com ele linguagem. Brenin disse a ela. Então ele pode realmente falar com animais? Noelle perguntou a Pris enquanto caminhava ao seu lado. Ele, Lian e Saurize podem. Pris respondeu. É um dos dons naturais entre seu povo, já que estão mais próximos da natureza. Realmente ajuda que ele possa ser seu porta-voz. Brenin, isso é tão legal. Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. Brenin não pôde deixar de rir enquanto coçava as orelhas de Yoshi. Sim, é uma boa maneira de falar em nome deles. Embora pelo menos desta forma eu possa realmente ter a chance de agradecer por me salvar no mercado e por encontrar o prisma. Ele logo olhou para Feodora. E você também. Você tem minha gratidão. Ah não, está tudo bem. Asta disse com um sorriso. Estou feliz por termos ajudado. Não pense nisso, vira-lata, é o mínimo que podemos fazer. Feodora disse com um aceno de mão. Lak não pôde deixar de dizer quando de repente estava na frente de Brenin quase o fazendo pular. Ei, quer treinar? O Brenin disse não. Pluk disse enquanto usava seu defensor chiclete para embrulhá-lo. Pare de tentar lutar contra tudo que se move. Ah, você não é divertido, Pluk. Sorte disse com um suspiro. Gauche disse, lançando um olhar furioso para Brenin. É melhor você não usar seus encantos caninos para tirar Marie de mim, ouviu? Brenin não pôde deixar de lançar um olhar estranho para Gauche antes de se virar para Pris. Eu queria dizer, você se associou a um grupo estranho, além de Pluk. Pris deu uma risada tímida. É o tipo de coisa com a qual você vai se acostumar. Brenin, confia em mim. Pluk disse, lançando a Brenin um olhar zangado. Quem você está chamando de estranho, saco de pulgas? Quack. Adeline gritou ao bater na mão de Brenin, fazendo soltar um grito enquanto choramingava. Bem, Brenin disse, é bom ver que algumas coisas não mudaram. Onde você esteve, Brenin? Aislinn perguntou. Quando acordamos, até mamãe e papai pensaram que você estava morto. Como diabos você sobreviveu todo esse tempo? Ainé perguntou. Alguém colocou você e os outros sob um feitiço? Você sabe onde Lian e Saurize estão? Aidan perguntou. Brenin olhou para a pequena senhorita que estava sentada no ombro de Pris antes de dar um olhar calmo. Não se preocupe, tentarei o meu melhor para explicar nossa história assim que seu capitão chegar. Seu melhor, Pris disse, um pouco surpreso. Explicar o que exatamente? O grupo olhou e viu que não era outro senão seu capitão Yamisu Kiero. Yukiko e Cadfan estavam atrás dele e pareciam completamente exaustos. Levamos 30 minutos para acordá-lo. Yukiko disse com um gemido. Cadfan disse enquanto se abanava. Sério, você precisa de uma programação melhor. Sim. Yami disse enquanto acenava. Ei, tio Yami, momento perfeito. Jubei disse antes de gesticular para Brenin. Dê uma olhada. As feridas do Pris familiar cicatrizaram, e ele é humano agora. Bem, se você não contar as unhas, cauda e presas do cachorro. Vande disse. Brenin logo se levantou e abaixou a cabeça. Olá, capitão Yami. É um prazer finalmente falar com você. Yami disse a ele. Então você é Brenin, hein? Difícil acreditar que você parecia um cachorro alguns dias atrás. Brenin acenou com a cabeça, como Pris lhe disse, sou um Terian e um dos familiares com quem ela se relacionou quando era criança. Agradeço a você e seus camaradas por cuidarem dela para nós. Yami apenas respondeu com uma tragada no cigarro. Claro que não há problema. A pergunta é, você tem alguma ideia de onde estão seus outros amigos? Eu faço. Ele respondeu sem hesitação. E se eu estiver certo, eles devem aparecer nos próximos 7 dias, junto com a masmorra da qual fomos forçados a ser prisioneiros. Teremos apenas uma pequena janela para tirá-los. Com isso, os olhos do grupo se arregalaram de choque e horror. Você estava realmente preso em uma masmorra? Asta exclamou. Como isso é possível? Feodora disse, como você pôde ter sobrevivido em um lugar como esse durante os últimos 5 séculos? Ninguém consegue sobreviver em uma masmorra, mesmo que seja apenas por alguns meses. Noelle acrescentou. Pris logo teve um pensamento sobre ela, eu me lembro, meu tio me contou sobre eles.
Há rumores de que as masmorras vão para um lugar onde o tempo e o espaço não existem, então as regras não se aplicam a ninguém preso lá dentro, nem mesmo os Terians. Basicamente parecerão apenas alguns dias, mas alguns meses e até anos podem passar como um piscar de olhos do lado de fora. Você está falando sério? Asta disse, confuso. Pris acenou com a cabeça. Acho que os rumores sobre as masmorras eram verdadeiros, afinal. Pluck disse com choque e compreensão, enquanto começava a fazer anotações. Um mistério, as masmorras podem ser. Há muito que aprender com elas. Não vamos ficar malucos, garoto espadachim, Yami disse a ele antes de voltar sua atenção para Brenin. Como você e seus amigos acabaram em uma masmorra em primeiro lugar? Esses lugares são imprevisíveis, sabe? Conte-me sobre isso. Brenin disse antes de explicar. Aconteceu por puro acaso. Francamente, tivemos sorte de encontrá-lo quando o encontramos. Os olhos dele logo se suavizaram. Aconteceu no dia em que Lishit e sua tia se casariam. Pris não conseguiu retornar de sua corrida matinal com Adrien. Os olhos de Pris pareciam de culpa quando Asta e Feodora foram confortá-la imediatamente junto com os espíritos e Adrien. E o Kiko acrescentou, lembro-me daquele dia. Eu gostaria que não tivéssemos. Cadfan acrescentou. Estávamos preocupados com duas tragédias naquele dia. Pris não pôde deixar de parecer perplexo com isso. Dois? Pluck imediatamente começou a parecer nervoso ao dizer. Ele quer dizer procurar nossa família, é claro. Ok? Pris disse, percebendo como ele estava agindo. Yami logo disse a Brenin enquanto ele lançava um olhar estranho para Pluck e seus pais. Então você estava dizendo? Brenin acenou com a cabeça antes de continuar, já que ele também parecia bastante cético. Zeid e Alma não queriam causar pânico. Eles fizeram com que eu, Lian e Saurize, Pluck e sua família conduzissem a busca sozinhos, contando apenas a um pequeno grupo sobre isso no caso de ela ter ido ao casamento. Mas quando estávamos perto de descobrir para onde ela tinha ido, fomos pegos de surpresa. Pego de surpresa? Finhal disse. Por quê? Brenin encolheu os ombros, eu não tenho certeza. Tudo aconteceu tão rápido que não sabíamos dizer o que nos atingiu. Quando nós três acordamos, nos encontramos no rescaldo de uma tempestade, lá fora de uma parede de névoa. Estava fraco, mas sentimos que o prisma estava de alguma forma dentro dela. A princesa perdida em uma tempestade. Karazu disse, acho que isso chega perto de casa para você, batata frita. Isso deve ter sido na mesma época em que Pris foi selado naquela árvore. Feodora disse. O próprio olhar de Pluck se suavizou com isso antes de ele dizer, entendo. Então, como você acabou em uma masmorra? Vanessa perguntou. Você disse que foi forçado a ser prisioneiro, não foi? O olhar de Brenin mudou ligeiramente quando a pequena senhorita logo deu a ele uma certa aparência, como se ela estivesse lhe contando algo, pois logo estava descansando na cabeça de Asta. Finalmente Brenin falou novamente. Zeid nos contou que Pris estava na névoa e vagaria até que alguém que fosse imune aos efeitos de sua magia a libertasse. Logo depois, porém, as pessoas do próprio reino nos atacaram, na tentativa de tirar nossa mana. Ele logo olhou para Pris. O próprio povo de seu pai tentou nos caçar. Pris logo ficou com uma expressão de horror. Meus pais, você quer dizer do castelo, eles. Brenin suspirou. Foram todos da corte de seu pai. Eles planejaram tirar o trono dele e entregá-lo a alguém que não fosse impuro como ele. Eles descobriram que ele se casou com Alma, e que você era seu único filho, e eles até cuidaram de seus conselheiros. Não tivemos escolha a não ser fugir quando a névoa desapareceu com você. Você deveria saber, seus pais não queriam deixá-lo, mas eles sabiam que você estaria seguro lá dentro. Até o avô tentou, Pris disse horrorizado. Asta não pôde deixar de sentir sua raiva aumentando com esse tipo de coisa. Aqueles bastardos, como puderam? Sua própria família o traiu? Noelle disse chocada. Pluck cerrou o punho enquanto dizia, como? Como esses bastardos podem fazer algo assim? Ficamos chocados quando ouvimos isso também. E o Kiko disse. Seu pai estava prestes a entrar e acabar com isso, mas Alma nos disse para não fazer isso. Ela sabia que isso não afetaria apenas o nome de Barbados. Nossos familiares do meu lado também sofreriam. Cadfan disse. Acabamos nos separando deles na confusão e quase ficamos encurralados. Brenin disse. Sekri foi quem encontrou a masmorra e nos colocou dentro dela antes que ela desaparecesse. Segredo? Pris disse em estado de choque. Sekri foi quem colocou você lá? Isso significa. Pluck disse. Ela estava com você? Como eu disse, tivemos sorte. Brenin disse. Com o tipo de magia que ela tinha, ela era a única capaz de realizar tal façanha. Pris não pôde deixar de sentir alívio enquanto os outros pareciam confusos. Pri, quem é Sekri? Asta perguntou curiosamente. Ela é outra amiga sua? Ela trabalhou para meu pai, tio e tia como serva no castelo. Prisma respondeu. Um servo? Sério? Feodora disse um pouco chocada. Pris acenou com a cabeça antes que seus olhos brilhassem, mas ela sempre fez parte da família e sempre ajudou o tio Lemiel. Além disso, ela foi nomeada minha dama de espera, pelo menos foi o que o pai explicou. O tipo de magia que ela tinha era incrível também. Realmente. Karazu disse. O que foi? De repente Pri sentiu sua cabeça confusa enquanto tentava se lembrar e começou a gemer. Pri? Asta disse preocupantemente. Você está bem. O que? Ela disse suavemente enquanto colocava a mão na cabeça. O que foi mesmo? O que? Asta disse, chocado. Você não consegue se lembrar? Prisma, não me diga que você esqueceu. Aislinn disse, Aislinn de repente pareceu atordoada, como se estivesse tentando encontrar uma palavra, mas estranhamente não conseguisse. Por um momento ela poderia jurar que ouviu um toque. O que foi mesmo? Estranho. Aine disse coçando a cabeça, também não consigo me lembrar. Mesmo aqui. Aidan disse enquanto pensava consigo mesmo. Que peculiar. Ou começou com S ou foi A. Vande ponderou. Envolveu fechaduras ou chaves. Jubei disse. Sim, é meio borrado. Pluck disse, coçando a cabeça. Não consigo nem lembrar o nome disso. Ou o que faz.
Espere, nem você? Noelle perguntou a Pluck. Mas você disse que a conhecia. Como pode esquecer? Você não deveria ser o inteligente? Por que você acha que estou tentando lembrar? Pluck respondeu enquanto pensava consigo mesmo. Mas ainda assim, ela tem razão. Obviamente, isso se aplica a Pri. Mas por que nós não podemos nos lembrar da magia de Secre de repente? Ok, Karazu logo disse, isso é muito estranho. Ele logo se voltou para Pris. Mas por que ela é a única com dor de cabeça? Vamos descobrir isso mais tarde, Yami disse a ele antes de se voltar para Brenin. Então, como diabos você acabou no mercado negro e mais importante, por que seus amigos não estavam com você? Isso foi por minha conta. Brenin disse com uma expressão de culpa no rosto. As masmorras são bem conhecidas por suas armadilhas e tal. Pisando em e isso me transportou para o que eu pensei ser apenas outra parte da masmorra. Embora eu tenha percebido rapidamente que estava em uma parte totalmente diferente quando aquele mago caçador de tesouros me encontrou, eu ainda estava em minha forma de besta. Época, então ele nem sabia que eu era Terian. Embora sem um grimório próprio ele dominasse facilmente. Eu pensei que seria o resto da minha vida sendo vendida a um completo estranho, se Pris não tivesse me encontrado. Você não tem um grimório? Asta perguntou surpreso, mas você tem a mesma idade que eu, certo? Embora ele não consiga se lembrar de qual tribo ele e os outros vieram, e o Kiko logo disse, eles se lembravam de seus costumes. Embora suas tribos nômades fossem diferentes, a única coisa que eles tinham em comum era que a posse de um grimório era proibida. Isso era uma regra entre vocês? Feodora disse. Bastante. Brenin respondeu. Mesmo que atingimos a maioridade, não tínhamos permissão para entrar na torre com os outros. Embora os elfos nos dessem um lar, os anciões acharam que seria melhor se continuássemos essa tradição. Assim fizemos desde então. Eles ganharam aquela votação. Acho que é uma maneira de dizer a todos que ainda somos estranhos. Yami disse enquanto dava uma tragada. Parece que os mais velhos são muito bons para alguém no comando. Cadfan comentou. Sim, não éramos fãs e nem mesmo Lishit era. Embora, como Brenin disse, eles ganharam a votação e não poderíamos exatamente ir contra eles. Principalmente eu, já que na época Zeid e Lemiel eram ainda trabalhando no Tratado Bem, seus anciãos não estão mais aqui, certo? Yami logo disse com um sorriso, retirando todos eles então, adivinhe? Você e seus amigos estão recebendo grimórios. A partir de hoje. Os olhos de Asta, Feodora e até Pris se arregalaram em choque enquanto Brenin parecia especialmente surpreso. Mas Brenin começou a dizer antes de ser interrompido por Yami. Ei, estes não são mais os velhos tempos. Yami disse a ele. Desde que você é o familiar da princesa, você é um de nós agora. Os olhos de Brenin não puderam deixar de se arregalar em choque com esse tipo de coisa, antes de olhar para Pris, que lhe deu um sorriso. Embora pouco antes de Brenin poder dizer algo, knock knock, fui até a porta fazendo todo mundo pular. Vande rapidamente pulou até a porta depois de colocar os brincos para esconder sua aparência, antes de abri-la revelando que era um mago vestindo uma túnica azul petróleo. Mensagem para Prímula Vera. O homem disse antes de entregar o envelope para Vande. Obrigado por seu trabalho duro. Vande disse, dando-lhe uma gorjeta enquanto fechava a porta. Prímula Vera? Brenin disse, confuso. É um pseudônimo que Pri usa para manter seu disfarce. Asta disse, mas, é um pouco chocante, sim. Pris disse, eu não recebo tanta correspondência. A menos que seja de Yuno ou da irmã Lily. Alguma das cartas deles vem com seu próprio mensageiro? Feodora perguntou. Pris deu uma risada tímida, bom ponto. Vande entregou o envelope para Pris enquanto ela o examinava e foi quando notou o selo marcado. É da Aurora Dourada. Ela exclamou. O que? Asta, Karazu, Feodora, Pluck e os Trepolas exclamaram. TTTT Alvorecer Dourado? Pluck exclamou. De novo. Isso é 2 vezes em uma semana. Karazu acrescentou. Abra e veja o que é, disse Vanessa. Pris abriu o envelope retirando a carta, enquanto examinava o conteúdo. É do Senhor Vingança. Prisma disse surpreso. Pluck engasgou com a própria saliva com esse. O quê? Espere, o Capitão William lhe enviou uma carta? Asta disse, chocado. Pris acenou com a cabeça, ele assinou o nome e tudo mais. Puxa, Feodora disse, acho que ele gostou de você. Talvez ele esteja pensando em fazer você se juntar a Alvorecer Dourado. Vande disse, ele terá que tirar você das minhas mãos frias. Jubei exclamou. Jubei. Cadfan disse enquanto gesticulava para que ela entregasse algo. Faca, por favor. Jubei fez beicinho enquanto entregava a Cadfan uma faca que ela havia escondido no bolso do vestido. Nós sabemos que você tem mais. E o Kiko acrescentou. Jubei gemeu ao tirar um da manga e entregá-lo à mãe com um resmungo. E a Mia acrescentou. Jubei gemeu enquanto tirava um do cabelo. Vocês são desmancha-prazeres. Brenin disse com um suspiro. E é claro que ela também não mudou. O que há de errado com essa família? Magna se perguntou em voz alta. O que isso diz? Noelle perguntou. Pris examinou a carta, parecendo chocada com o que havia sido escrito. Yuno, Klaus e Mimosa têm uma missão de escolta com Fafanar e seus irmãos. Ele diz que quer que eu os acompanhe. Pluck não pôde deixar de engasgar com a própria saliva novamente antes de gritar. O quê? Os olhos de Asta não puderam deixar de brilhar. Você vai fazer backup. Isso é tão legal. E de repente... Prisma disse chocado. Yami disse, roubando a carta dela para que ele pudesse ver ele mesmo. Parece que você está ficando popular. Pelo menos ele sabe que não deve roubar você de mim. De onde veio isso? O triplo as perguntou. Jack ainda briga por mim. Pris disse sem jeito. Yami acrescentou, como se aquela aberração do louva a Deus tivesse uma chance. Agora faz sentido. Aislinn disse sem jeito. Eu vou lidar com ele também. Jubei acrescentou. Pluck percebeu que Jubei lhe entregou algo enquanto ele acenava para ela enquanto olhava para ela. Até você também. Jubei perguntou. Hoje Jubei. Pluck disse a ela.
Jubei fez beicinho enquanto tirava outra faca do outro bolso do vestido e entregava a ele. Ainda assim, Karazu disse, o que poderia beneficiar você em ir em uma missão com um esquadrão diferente? Bem, pela carta Pris disse, o Senhor Vingança disse que eu poderia aprender sobre como um esquadrão diferente trabalha em campo e construir a confiança de alguns de seus membros. Bem, pelo menos ele não está colocando você em perigo mortal com uma missão de escolta. Feodora disse, ainda assim, está tudo bem em ir com o sabe-tudo? Não que eu diga que ele não pode proteger você ou algo assim, mas você sabe. Mas essa escolta inclui Faf e saber, sim não. Pluk disse enquanto cruzava os braços. Eu concordo com Feodora, de jeito nenhum ela vai e espere aí. Quem morreu e fez de você o porta-voz do Batata Frita? Karazu disse. Pluk disse bufando. Só estou sendo honesto. Eu me sentiria mal se recusasse o Senhor Vingança depois que ele se deu ao trabalho. Pris disse enquanto ia pegar a carta. Eu deveria ir com Plu-Plu? Pris foi levado de volta quando Pluk roubou a carta de Yami e imediatamente a enfiou no bolso antes de dizer a ela. Sim, uma ideia, você não vai. Agora espere um minuto, você não pode. Pris começou a dizer antes de todos pularem quando Pluk foi atingido com força no chão. Cortesia do próprio Yami, já que ele não parecia nem um pouco feliz com ele. Yami disse a ele, ei, você sabe que há uma razão pela qual você não pode acompanhá-la, certo? Sim? Pluk gemeu, só por isso, você perdeu um privilégio de estudo. Yami disse enquanto o pegava, agora vá lá fora e seja uma criança normal. Ele o jogou pela janela antes que ouvissem um estrondo. Yami, Kadfan e o Kiko gritaram com ele. O quê? Ele sobreviverá. Yami os tranquilizou, não é o ponto. Kadfan gritou. Nós realmente precisamos conversar com você sobre colocar nosso filho em perigo. E o Kiko contou a ele. Então você não acha que é uma má ideia? Prisma perguntou a Yami. Yami respondeu, de jeito nenhum, vá em frente. Embora isso não signifique que você vá sem escolta. Eu meio que imaginei. Ela disse curvando-se um pouco. Quem vai dessa vez? Asta disse com entusiasmo. Posso ir? Yami logo agarrou sua cabeça, chocando Asta antes de dizer. Não, você vai ficar com Garoto Espada. É? Ata perguntou antes de ser jogado fora também, enquanto gritava pela janela. Dorksta! Noelle exclamou. Asta! Prisma gritou de preocupação. Asta! Feodora gritou enquanto não conseguia evitar o pânico. Outro? Karazu disse, chocado. Yami! Sério? Kadfan gritou. O quê? Não é como se ele fosse seu filho. Yami disse a ele. Ele logo se virou para Feodora e Karazu antes de dizer a eles. Vocês dois vão ajudar Pris hoje. Feodora de repente engasgou com a saliva desta vez, fazendo-os pular. Oh não! Não, não, não! Feodora exclamou enquanto seu rosto estava vermelho. O que Pris achou estranho. Absolutamente não. Não vou com o Saiba tudo em uma missão de escolta. Realmente. Karazu disse. Você o odeia? Não é isso. Feodora gritou. Embora não seja que eu goste dele nem nada. Você acabou de dizer a mesma coisa que ódio. Prisma disse sem jeito. Yami agarrou a cabeça dela enquanto ele ameaçava. Quer ser o próximo a voar? Ele não? Feodora disse, tremendo um pouco. Bom. Yami disse enquanto a colocava no chão. Você vai acompanhar Pris com seu namorado, goste ou não. Tudo bem, Feodora disse antes de ficar vermelha como um tomate. Espere um minuto, ele não é meu quero significar. Nunca disse que significa. Yami apenas disse a Feodora enquanto olhava para ela. O que é isso? Você quer se juntar a Baixinho e Garoto Espada no céu? Você está bem? Pris perguntou enquanto Feodora soltava um grito. Seu rosto está ficando vermelho de novo. Feodora imediatamente escondeu o vermelho em seu rosto enquanto tentava recuperar a compostura. Não, nada, estou bem. Bom. Yami disse antes de se virar para Karazu. É melhor não se acovardar também ou você também estará no céu. Karazu gemeu. Vai ser um daqueles dias. Bem, eu poderia muito bem preparar Adrien. Pris disse. Brenin, você se importaria? Claro. Brenin disse. Vou ter que esperar para conseguir aquele grimório de qualquer maneira. Com um estalar de língua e um estalar de dedos, Adrien se levantou do chão e a seguiu para fora enquanto o resto dos membros do Touros Negros se dispersavam. Feodora suspirou. Podemos muito bem ir também. Você pode ir com Vira-Lata e Pri. Embora não seja fã da ideia, estarei pelo menos mais perto do solo. Karazu disse. Espere um segundo. Yami disse parando-os assim que o Kiko e Kadfan saíram da sala. Algo errado, capitão? Karazu perguntou. Yami respondeu. Apenas no caso de encontrarmos você sabe Ok retendo a garota lagarto. Use estes. Yami logo entregou aos dois o que pareciam ser relógios de bolso, mas eles não mostravam os ponteiros nem tinham algarismos romanos. Em vez disso parecia ter um botão no centro, pois parecia estar lacrado. Estes são itens mágicos. Feodora disse um pouco chocada. Espere, eu já vi isso antes. Karazu disse. Ele envia um sinal ao capitão do esquadrão em seus dispositivos de comunicação. Como você saberia sobre isso? Feodora perguntou. O que você acha? Fui perseguido por cavaleiros mágicos que carregavam isso. Tive que fugir de vários empregos desde que chamaram um capitão. Karazu disse antes de olhar para Yami. Por que você nos deu isso? Caso a garota lagarto acabe entrando em transe. Yami respondeu suavemente para não chamar a atenção dos membros do esquadrão que poderiam estar por perto. Tudo o que você precisa fazer é apertar o botão no centro e irei buscá-la antes que alguém a veja. Com isso, Feodora e Karazu pareciam céticos em relação a esse tipo de coisa. Você realmente acha que ela vai cair em transe lá fora? Karazu perguntou. Sim. O que faz você ter tanta certeza que ela vai? Feodora acrescentou. Yami respondeu. É um palpite. Além disso, você disse que a fome desencadeia o transe, e agora sabemos que ela fica com fome de mana. Observe como ela se comporta, e se ela acabar reagindo a alguém, então me diga exatamente o que você viu quando retornar. Entendi. Feodora e Karazu se entreolharam, pois cada um tinha suas próprias preocupações, mas decidiram manter a boca fechada sobre isso.
Os dois saudaram, sim, capitão Yami. Eles logo deixaram a base dos Touros Negros no momento em que planejavam se encontrar com os outros membros da Alvorecer Dourado na capital. Prisma cavalgou em Adrien, junto com Brenin e Karazu, enquanto Feodora cavalgava em sua vassoura logo acima de suas cabeças. Brenin não estava em sua forma de besta como antes, embora estivesse usando uma joia para ajudar a cobrir sua cauda e unhas, a fim de manter sua aparência para que ele pudesse oficialmente se passar por humano. Ela seguiu Feodora acima quando eles logo se encontraram na base da Alvorecer Dourado mais uma vez. Lá eles descobriram que Yuno estava presente, assim como Klaus, Mimosa, Fafanar e seus irmãos mais velhos, Morvin e Arfal. Adrien logo diminuiu a velocidade, enquanto Feodora se acomodava. Ei, Prisma, cabelo de gelo. Fafanar saudou com um aceno. Prazer em ver você de novo. A sobrancelha de Feodora se contraiu enquanto ela rosnava. Você tem que me chamar assim? Fafanar, eu te disse que Fel não gosta de nomes relacionados a gelo. Yuno disse a ele. Oh, desculpe. Fafanar disse, mas não consigo simplesmente encontrar um bom apelido para ela, consegui dar um para corajoso. Você sabe como ele odeia isso. Arfal disse a ele. Então me chame pelo meu maldito nome bafo de dragão. Feodora disse enquanto sua sobrancelha se contraía. Ou isso é muito difícil para você, realeza? Morvin ficou entre eles enquanto dizia a Feodora. Você não pode hoje? Temos muito o que fazer e também não temos tempo para suas ameaças inúteis. Yuno logo notou Karazu. Oh, é você. Karazu, certo? É bom saber que você ainda se lembra de mim. Karazu disse com um aceno de mão. Não tive a chance de falar direito com você desde que você conhece aquele mal-entendido com os capitães. Então você realmente se juntou aos Touros Negros? Ele disse, bom para você. Eu não diria que entrei por vontade própria, mas esse tipo de vida é melhor do que viver nas ruas da cidade. Além disso, eu ganho dinheiro sem fazer parecer que vou matar um cara. Karazu disse, estou ansioso para ver você trabalhar oficialmente. Assim como eu. Yuno disse com um aceno de cabeça. Klaus disse a Pris enquanto baixava a cabeça. É uma honra vê-lo novamente, Alteza. Sim, é um prazer ver você também. Pris disse, estou ansioso para trabalhar com você. Ela logo se virou para Yuno. Estou ansiosa para ver você em ação, Yuno. Você melhorou na luta com sua foice, certo? Yuno disse, é melhor você não esconder nada. Pris riu, acredite em mim, não vou. Então este é Yuno? Aquele de quem você me contou. Lembro-me de tê-lo visto na última vez que viemos aqui. Brenin perguntou a Prisma com curiosidade. Ela acenou com a cabeça em resposta antes que Yuno notasse Brenin também. Prisma é quem eu penso que é? Yuno perguntou. Sim. Ela respondeu. Brenin finalmente voltou ao seu eu humano. Normalmente ele teria seu rabo, mas Yukiko emprestou-lhe alguns itens de camuflagem para ajudar a esconder ele e suas garras. Brenin logo se aproximou dele antes de abaixar a cabeça. Obrigado por encontrar Pris. Se não fosse por vocês, Asta e Feodora, não tenho certeza do que teria acontecido. Não é problema. Estamos felizes por ela estar segura. Yuno respondeu. O Pri? Fafanar disse enquanto apontava para Brenin. De quem é esse cara? Ele é Brenin. Karazu disse. Ela acabou de dizer o nome dele. O queixo de Fafanar caiu quando ele gritou. O que você quer dizer? Você é aquele cão que vimos outro dia. Ele parece diferente. Morvin disse enquanto corava. Eu pensei que ele era um cachorro fofo antes, Mimosa disse. Mas ele é mais bonito do que eu poderia imaginar. Brenin começou a ficar nervoso quando imediatamente recuou para trás de Pris, pois eles puderam ouvi-lo choramingar um pouco, chocando Mimosa e Morvin. Desculpe, ele fica muito nervoso perto de mulheres, a menos que seja eu ou a família de Plu-Plu. Pris disse enquanto esfregava a nuca. Entendo, então ele é tímido. Mimosa disse. Morvin disse com um sorriso de gatinho. Isso torna ainda mais fofo. Ei, Klaus disse. Eles estão aqui. Os espíritos imediatamente se esconderam no capuz do Pris enquanto o grupo olhava para ver quem exatamente eles estariam escoltando. Imediatamente Feodora não pôde deixar de olhar quando viu que um deles tinha um conjunto familiar de olhos verdes água e cabelo castanho curto. Esses são Salim e Dak. Prisma disse chocado. Ei, espere um segundo. Karazu disse, esses dois não são dos exames dos Cavaleiros Mágicos? Acontece que eles também são de estatura real e de status muito elevado, exceto você, Vossa Alteza. Klaus disse a Pris em voz baixa. Então eu aconselho você e seus camaradas a não fazerem nada precipitado. Peguei vocês. Pris sussurrou de volta, levantando o polegar. Boa tarde. Salim disse com uma inclinação de cabeça. Olá. Dak disse com o mesmo sorriso perturbador de antes. Que bom ver vocês de novo. Feodora lançou um olhar frio e duro para Dak, pois não pôde deixar de pensar no que Dak a fez passar nos exames. Sua mão tremia quando ela sentiu sua raiva aumentando. Você quer me dizer, fomos feitos para proteger esse pedaço de lixo? Dak deu uma risada ao dizer a Feodora. Ei, vamos deixar o passado no passado, ok? Ele estendeu a mão para ela, apenas para Feodora afastá-la. Como se eu fosse fazer amizade com alguém que me envenenou nas provas. Ela disse a ele em um tom agressivo. Você não pode estar falando sério. Yuno disse, virando-se para Klaus enquanto segurava Feodora. Klaus lhe dissera enquanto arrumava os óculos. Embora eu saiba que esta não é a melhor ideia, infelizmente não temos escolha. Olha, Salim, não tenho nenhum problema com. Karazu disse antes de apontar para Dak. Mas esse idiota envenenou Fel aqui, caso você não se lembre. Sim, e se você acha que vou arriscar minha vida por isso Feodora começou a dizer quando uma mecha de sua franja começou a ficar branca. Moril argumentou. Independentemente disso temos um trabalho a fazer. Sinto muito, mas teremos que lidar com isso até chegarmos ao Reino Hart. Arfal acrescentou. O Reino do Coração? Pris disse, um pouco chocado. Eles estão indo para o Reino Hart? Para estudar lá sim. Mimosa respondeu. Isso é uma viagem muito longa. Feodora gritou. Armaduras. Fafanar disse a eles.
Esse cara é um idiota. Como podemos defender alguém como ele? Eu estava lá quando a partida dela estava acontecendo. Ele mexeu em uma arma para trapacear. Fafanar, por favor. Arfavu disse. Este não é o momento para discutir. Feu Karazu. Pris disse, eu sei o quão ruim isso parece, mas você tem que pelo menos dar uma chance a isso. Ela logo sussurrou para eles, embora vocês também possam aproveitar esta oportunidade para exibir Dak. E ele não tentará me fazer refém novamente, já que não tem nenhuma lembrança do que aconteceu graças a Marques. Você fez uma boa observação aí. Karazu disse enquanto pensava um pouco. Feodora rosnou. Tudo bem, vou tolerar isso, mas não vou gostar. Pris logo se voltou para Salim e Dak. Vocês dois não terão que se preocupar com nada. Garantiremos que nada aconteça com vocês. Salim disse a Pris com um sorriso amigável. Contaremos com você, Primrose, não é? Sim. Pris disse enquanto segurava Adrien, que rosnava. Prímula dos touros negros ao seu serviço. Prazer em conhecê-lo. Dak disse enquanto segurava a mão dela. Embora antes que ele pudesse dar um beijo, Feodora imediatamente puxou Pris para longe dele enquanto rosnava para ele. Dak apenas ergueu as mãos enquanto ria. Eu realmente não vou gostar disso. Feodora pensou enquanto olhava para Dak. Mais tarde naquele dia. Antes que alguém percebesse, a missão começou enquanto eles subiam aos céus. Pris estava cavalgando junto com Yuno enquanto ela o segurava com toda a sua vida, já que ela nunca subiu em uma vassoura antes. Karazu estava cavalgando com Feodora, embora mantivesse a cabeça enterrada na parte de trás do ombro dela enquanto tentava não pensar nisso. Brenin estava cavalgando com Mimosa e não pôde deixar de ficar surpreso, já que nunca esteve no céu antes. Dak e Salim estavam sentados em uma carruagem de metal que foi conjurada pela magia de Klaus, já que foi ele quem a fez voar. O resto estava ao redor da carruagem para garantir que ninguém viesse atacá-la. Embora tenha permanecido em silêncio, com exceção de Fafanar cantarolando para si mesmo enquanto o sol já começava a se pôr, Klaus não pôde deixar de verificar quem eles tinham na missão. O novo recruta da Alvorecer Dourado. Ele pensou consigo mesmo e Uno, o candidato que todo capitão dos Cavaleiros Mágicos queria, e os outros novos recrutas. Mimosa Vermilion, Fafanar, Morvin e Arfal Dermine, cada um da família real. Ele olhou abaixo para Pris como ela estava à frente deles. Acompanhando-nos está a herdeira perdida, Princesa Pris, seu familiar Brenin, e seus acompanhantes dos Touros Negros, os párias do Reino Diamante, Feodora Capacete e o ladrão estrangeiro, Karazuarai. Sua primeira missão conosco é atuar como guarda-costas de Salim de Apixas e Dakar Persson no Reino Hart. Lembro-me que durante os exames, Salim perdeu para Yuno e Dak envenenou Feodora durante a partida. Proteger Sua Alteza é muito conveniente. Mas por que eles iriam querer Yuno como um de seus guarda-costas? Minha primeira missão, disse Mimosa, estou tão nervosa. Eu conheço o sentimento. Brenin disse que não pôde deixar de parecer tímido, já que se recusou a segurar a cintura de Mimosa. Mesmo aqui. Fafanar disse, mas tenho certeza que tudo vai dar certo. É um prazer trabalhar com todos vocês, até com vocês, quero dizer FFI. FFI. Feodora disse um pouco surpresa, sabendo que aquele apelido era dirigido a ela. Bem sim. Fafanar disse, já que não posso xingar vocês com nomes relacionados ao gelo, vou usar o FFI. Por favor, não. Feodora disse, na verdade, nunca me chame de apelidos, a menos que eu lhe dê minha permissão. Fafanar disse com cara de pato, bu. Morvin disse ao irmão mais novo enquanto lhe dava um tapinha. Pronto, Fafi. Arfal acrescentou, os apelidos são um sucesso e um fracasso para algumas pessoas. Fafanar ainda fez beicinho ao dizer sim, mas ela poderia ser uma melhor amiga. No entanto, estou ansioso para trabalhar com todos vocês. Mimosa disse. Claro. Karazu disse e murmurou. Qualquer que seja. Feodora disse. Sim. Yuno disse. Mimosa, Fafanar, Morvin, Arfal. Não baixe a guarda tão facilmente. Klaus instruiu. Sim, senhor. Os 4 disseram. O mesmo vale para o resto de vocês. Klaus disse. Eu sei. Yuno disse. Não me diga 2 vezes 4 olhos. Feodora arrepilada. Klaus não pôde deixar de gemer quando sua própria sobrancelha se contraiu, seu novato insolente. Ele pensou antes de olhar para Feodora. Mais importante, o que ele vê naquele assassino? Pris quase tropeçou na vassoura, mas foi rapidamente pego por Yuno. Você sabe que não há problema em se sentar se estiver tendo problemas para ficar em pé. Ele não, está tudo bem. Pris respondeu, antes de sussurrar. Acho que é o tipo de coisa que tenho que usar quando recuperar minha magia. Apenas tente não tropeçar, certo? Ele disse a ela enquanto afirmava. Salim logo acenou para Yuno descer, o que ele percebeu rapidamente enquanto voava até o carrinho. Então, como você e seu amigo estão? Salim perguntou. Yuno não respondeu enquanto dava um certo olhar para ele. Prisma, por outro lado, não pôde deixar de parecer nervoso. Mesmo que eu tenha dito que Feu e Karazu deveriam dar uma chance a eles, Pris pensou enquanto apertava ainda mais Yuno ao notar sua expressão. Eu não posso deixar de sentir essa intensidade. Agora não há necessidade de parecer tão assustador. Salim disse, e para você parecer tão nervoso. Solicitei Yuno como meu guarda-costas, pois queria me desculpar. Ouvi dizer que você planeja se tornar o Rei Mago. Pris não pôde deixar de parecer surpreso, ele é muito bom. Como você sabia disso? Yuno perguntou. Você foi escolhido por todos os capitães. Salim disse, você poderia ter se juntado a qualquer outro time, até mesmo ao mesmo time do qual sua namorada faz parte. Yuno e Pris pareceram um pouco surpresos, pois ambos tiveram o mesmo pensamento, embora você tenha acabado se juntando ao Alvorecer Dourado, então tive um pressentimento.
Quanto mais você conseguir de agora em diante, mais seu nome se espalhará por todo o reino. Yuno, aquele que carrega o grimório de 4 folhas. Yuno apenas bufou ao virar a cabeça de Salim, embora Pris quase tenha caído novamente, pois desta vez ele conseguiu segurar o braço dela com firmeza. Pris leu seus movimentos enquanto segurava sua mão, mantendo um aperto firme desta vez. Certifique-se de que seu sonho de ser um rei mago se torne realidade. Salim disse, e então poderei me gabar para meus futuros filhos de que uma vez lutei contra o rei mago. E então eles dirão, papai, você é tão legal. Pris logo deu uma risada tímida quando Yuno não respondeu. Desculpe, Salim, mas Yuno e eu não estamos juntos. Somos apenas da família, na verdade. Yuno olhou para Pris surpreso, embora ele tenha dado um raro sorriso enquanto acariciava sua cabeça para indicar o termo. Pris não pôde deixar de dar uma risadinha. Realmente. Salim disse um pouco chocado. Sinto muito por ter presumido que... Não, está tudo bem. Pris respondeu. Não é sua culpa. Fafanar logo disse. Sim, certo. Fafnar. Morvin disse com voz severa. Comporte-se. Cai. Fafanar disse lançando um olhar cético a Salim e Dak, mas ainda estou observando aqueles dois como um falcão. Ei. Dak disse antes de se virar para Feodora. Já que vai demorar um pouco até chegarmos ao Reino Hart, por que não? De jeito nenhum. Feodora disse-lhe agressivamente, fazendo Dak estremecer. Dak disse, chocado, eu nem fiz uma pergunta. É melhor você não ser idiota. Feodora disse com um olhar furioso. Feodora. Klaus disse. Comporte-se. Eu sou. Ela disse a ele, esses são apenas um dos meus insultos mais leves. Isso é um insulto mais leve? Mimosa pensou. Bem, talvez você e Primrose gostariam de compartilhar um pouco? Salim sugeriu Yuno e Pris, só para que possamos nos conhecer. Somos de Age. Yuno respondeu sem hesitação. Primrose, Feu e eu. Oh, lembro-me de ouvir falar daquela aldeia. Dak disse, está no reino abandonado, certo? É, e daí? Feodora disse. Sim, na verdade, ouvi dizer que é de onde vem o primeiro rei mago que derrotou demônios, não é? Salim disse. Yuno e Feodora não puderam deixar de recuar um pouco com isso enquanto olhavam para Pris ao perceberem que sua expressão havia mudado. Karazu e Brenin notaram isso e olharam para ela enquanto seu olhar se suavizava ligeiramente. Não é apenas uma lenda, Yuno disse dando um aperto tranquilizador na mão de Pris. O crânio do demônio ainda está lá. Não sei quem eles são, embora isso não me incomode tanto. Pris logo percebeu que Yuno segurou a pedra em seu pescoço. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao perceber quando ela teve um vislumbre do desenho. De jeito nenhum, Pris pensou. O tempo todo ele tem um. Dak logo perguntou a Feodora. E você? Você está lá desde que era bebê? Feodora ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não, eu tinha 9 anos quando fui trazida para a igreja. Vim aqui com meus pais para fugir do Reino Diamante, mas eles foram assassinados por bandidos. Dak soltou um suspiro ao comentar, espere. Sério? Fafanar disse de forma chocante. Eu não sabia. Morvin acrescentou, sinto muito. Está bem. Feodora disse com um aceno de mão, aconteceu há muito tempo. Pris não pôde deixar de olhar para Feodora com preocupação. Acho que Yuno e Asta são os únicos que sabem que pessoas do reino Diamond realmente os mataram. Lugar? Só então ela sentiu os espíritos escondidos em seu capuz puxarem seu cabelo quando começaram a falar com ela suavemente. Ela se colocou em guarda quando começou a olhar ao redor da área. Ao mesmo tempo, a postura corporal de Karazu mudou, assim como a expressão de seus olhos e de Brenins. Ei, o Morvin disse. O que é isso? O grupo olhou para frente e viu que havia nuvens escuras se formando no céu enquanto vinha em direção a eles. Uma tempestade? Mimosa disse. Isso é estranho. Arfal disse, enquanto olhava para o céu. Não parecia que íamos chover. Não, tem alguma coisa errada. Brenin disse enquanto cerrava os dentes. Sim, definitivamente errado. Karazu disse enquanto se afastava de Feodora enquanto pegava o cabo de sua espada. Essas nuvens. Elas não são normais. Prisma disse. Ela começou a gemer um pouco quando sentiu seu estômago começar a doer um pouco. Ela pensou enquanto apalpava sua barriga. Está vazia de novo. Prisma, Yuno logo sussurrou para ela segura e firme. Pris acenou com a cabeça antes de Yuno se separar do grupo. Nós vamos dar uma olhada. Yuno disse. Klaus percebeu a expressão de Pris enquanto se perguntava. O que foi isso agora? Seus olhos logo se arregalaram ao perceber. Espere, ninguém disse para. Nós vamos apoiá-lo. Feodora disse antes de voar em direção a Yuno. Ei, espere. Klaus gritou antes de cerrar os dentes. Todos vocês fiquem atentos. Certo. Mimosa, Fafanar, Morvin e Arfal disseram, enquanto Brenin não pôde deixar de parecer alerta. Os 4 prepararam seus grimórios. Yuno e Pris chegaram mais perto das nuvens enquanto olhavam logo acima delas. Embora Pris não tivesse mais sua magia, ela percebeu que algo estava errado. E ainda assim ela não pôde deixar de sentir medo ao se lembrar do sonho que viu 1 ou 2 vezes. Ela tentou estabilizar a respiração enquanto segurava Yuno. Acalme-se, Prisma. Ela disse a si mesma, este não é o seu pesadelo. Está acontecendo de verdade e além disso, Yuno, Feu, Karazu e Brenin estão aqui. Eu sei que eles estão me protegendo. Ela logo olhou para as nuvens, ainda assim, nada disso parece natural. Isso tem que ser o feitiço de alguém. Mas por que eles fariam nuvens desse tamanho? Ela podia sentir seu estômago roncar novamente quando quase tropeçou ao gemer em agonia. Yuno foi rápido em pegá-la. Prisma? O que é isso?
Ele perguntou, você não está se sentindo bem? Eme meu estômago. Ela disse enquanto apertava seu aperto sobre ele. Está doendo como antes quando chegamos aos touros negros e de volta atrevida. Pris pensou, parece vazio e ainda assim, não parece fome dói. De repente ela sentiu uma pulsação disparar, pois não percebeu que seus olhos haviam mudado para a cor branca, já que até suas pupilas haviam se tornado estreitas. Através de seus olhos ela pôde ver de repente que as cores desapareceram. O que? Ela pensou em sua cabeça. O que é isso? O que aconteceu com O? Ela se conteve quando olhou para as nuvens e percebeu rapidamente que nem todas as cores haviam desaparecido. Ela viu que as nuvens não naturais que se formaram acima deles tinham uma cor cinza azulada. O que no mundo? Ela disse em voz alta. Yuno não pôde deixar de ficar chocado ao ver que os olhos de Pris não eram roxos como antes. É exatamente como Feodora descreveu em sua carta. Yuno pensou, mas, ela ainda está agindo como ela mesma. Ele logo falou, Prisma? Pris estremeceu com a voz dele quando ela olhou para ele. Seus olhos, eles são, ele começou a dizer. Os olhos de Pris logo se arregalaram de horror quando ela percebeu algo dentro das nuvens. Yuno, na frente de nós. Prisma exclamou enquanto apontava para frente. Yuno imediatamente se colocou em alerta ao perceber a angústia na voz dela. Foi quando eles viram um conjunto de bolas de fogo vindo em sua direção. Ela se conteve quando olhou para as nuvens e percebeu rapidamente que nem todas as cores haviam desaparecido. Ela viu que as nuvens não naturais que se formaram acima deles tinham uma cor cinza azulada. O que no mundo? Ela disse em voz alta. Yuno não pôde deixar de ficar chocado ao ver que os olhos de Pris não eram roxos como antes. É exatamente como Feodora descreveu em sua carta. Yuno pensou, mas, ela ainda está agindo como ela mesma. Ele logo falou, Prisma? Pris estremeceu com a voz dele quando ela olhou para ele. Seus olhos, eles são, ele começou a dizer. Os olhos de Pris logo se arregalaram de horror quando ela percebeu algo dentro das nuvens. Yuno, na frente de nós. Prisma exclamou enquanto apontava para frente. Yuno imediatamente se colocou em alerta ao perceber a angústia na voz dela. Foi quando eles viram bolas de fogo vindo em sua direção. Yuno foi rápido em sair do caminho, enquanto o grupo era levado de volta. As bolas de fogo foram vistas voando em direção a Feodora e Karazu, pois ambos estavam embaixo deles. Atenção! Fafanar gritou. Feodora foi rápida em pegar seu grimório enquanto as páginas viravam. Magia de gelo, parede do orgulho do leão. Ela estendeu a mão quando uma barreira de gelo se formou bem na frente dela e de Karazu quando as bolas de fogo atingiram a barreira quase quebrando-a, embora nenhum deles tenha sido atingido. Tanto Yuno quanto Pris não puderam deixar de suspirar de alívio. Você está bem? Mimosa perguntou. Não estamos mortos. Feodora disse. Eles estão vindo. Karazu disse enquanto desembainhava rapidamente sua espada. Eles olharam para o céu quando viram um conjunto de 7 magos emergindo das nuvens, enquanto iam em direção a Yuno e Fafanar, vá ajudar Yuno e Feodora. Klaus disse. O resto de vocês proteja o navio. Fafanar disse com uma saudação. Sim, senhor. Seu grimório brilhou antes de usar magia do dragão garra rugindo. Enquanto ele voava em direção a Yuno e Pris enquanto eles se juntavam contra os dois, a mão de Fafanar começou a formar uma cabeça de dragão. Ele soltou um rugido não tão penetrante quanto o grito de Pris, embora tenha derrubado 2 dos magos e ambos caíram nas árvores. Obrigado, Fafi. Prisma disse com um aceno. Fafanar disse com um piscar de olhos. Sem problemas, Pri. Você consegue se concentrar? Feodora disse a ele. Fafanar quase soltou um grito quando quase acabou sendo nocauteado do céu. Ele mergulhou ao encontrar alguns magos tentando atacá-lo. Fafá Movrin começou a dizer antes de parar. Os magos logo se separaram e voltaram para Yuno e Pris. Jinx restringindo vinhas de flores amarelas mágicas. Karazu gritou. Um conjunto de vinhas logo emergiu de sua espada, conseguindo subjugar um dos magos, mas errou o segundo. Atenção, Juno. Feodora gritou. Não se preocupe. Yuno disse antes de olhar para Pris. Aguente firme. Ok. Pris disse que em um piscar de olhos seus olhos voltaram à cor natural quando ela colocou os braços em volta da cintura dele. Yuno logo conjurou uma rajada de vento, no momento em que o mago manifestou uma bola de fogo e a jogou na direção deles. Com apenas um aceno de mão, a bola de fogo conseguiu se desfazer em um instante. Droga, ele é bom. Karazu disse admirado. Eu tenho que dizer, Feodora disse com um sorriso, eu senti falta de vê-lo trabalhar. Olhe, Movrin gritou. Os dois quase foram derrubados da vassoura quando um ataque veio pela lateral. Karazu foi rápido em cortar o ataque, mas o feitiço que ele lançou logo foi quebrado. Caramba! Karazu exclamou enquanto o homem ria antes de ir atrás de Yuno e Pris novamente. Embora assim que eles se recuperaram do ataque, outro mago apareceu por trás enquanto voava em direção a eles. Pris agiu rapidamente quando ela pegou seu grimório que começou a brilhar em vermelho. Sombras revelam tua forma. Deixe seu poder ajudar. Desvie a fome. Traga-me a vitória hoje. O livro brilhou quando uma alça apareceu. Seus olhos voltaram para a cor branca quando ela rapidamente puxou a foice no momento em que o mago atacou com gelo. Com um grito e um movimento de sua foice, ela cortou o gelo em 2 antes que ele virasse pó e voasse para dentro das joias dos olhos, surpreendendo o mago. Ela conseguiu se manter de pé na vassoura, mas achou difícil fazê-lo enquanto lutava para segurar a foice no ar. Felizmente Yuno foi rápido em apoiá-la. Você está bem? Ela perguntou enquanto se virava para ele. Ele notou a cor dos olhos que ela tinha. Estou bem. Yuno respondeu enquanto permanecia calmo. E quanto? Pris começou a soltar um gemido, pois ela podia ouvir seu estômago começar a roncar novamente enquanto ela sentia dor novamente. Prisma.
Yuno exclamou suavemente enquanto a impedia de cair. Enquanto ela gemia com dores de estômago, ela podia sentir sua cabeça começar a ficar confusa enquanto sua visão ficava embaçada. O que está acontecendo comigo? Ela pensou quando começou a entrar em pânico e seu braço começou a latejar. Por que está tudo doendo? Ela podia ver que seu braço onde sua cicatriz estava começou a tremer. Por que é? Ela e Yuno logo foram pegos de surpresa quando ambos foram derrubados pela vassoura repentinamente por um ataque do mago. Yuno foi nocauteado instantaneamente enquanto Pri soltou um grito. Yuno! Feodora gritou. Pri! Karazu exclamou ao vê-la cair nas árvores no momento em que sua bolsa caiu. Yuno foi capaz de recuperar a consciência rapidamente no momento em que os magos se aproximaram dele. Ele rapidamente estendeu a mão quando um pássaro feito dos ventos emergiu enquanto voava em direção a eles. Antes que os magos percebessem, o grupo de magos foi derrubado do céu ao cair abaixo. Assim que o fizeram, viram que as nuvens escuras haviam se dispersado. Feodora foi rápida em agarrar sua mão enquanto conseguia firmar ela e Karazu na vassoura. Obrigado. Yuno disse enquanto fazia sua vassoura voar até ele. O que você faria sem mim? Feodora disse. Karazu logo olhou para o chão, onde os magos haviam caído. Quem diabos eram aqueles caras? Não sei. Yuno respondeu, mas eles não eram bandidos. Sim, eles normalmente não se vestem assim. Feodora acrescentou. Como você pode ter certeza? Morvin perguntou. Não. Ajuda Arfal. Eles não têm roupas de alto padrão. Mimosa pareceu realizar, e Pris Primrose. Ela está bem? Imediatamente o grupo começou a entrar em pânico e a olhar em volta. Fafanar começou a dizer em um ataque. Ó cara, ó cara, ó cara. O que meu novo melhor amigo corajoso vai dizer? Ela não está morta, está? Salim perguntou. Daka acrescentou. Ah não. Eu realmente não quero ficar confinado por causa disso. Não se preocupe. Brenin disse ao grupo. Ela está bem. A princípio o grupo parecia confuso antes. Pessoal, cada um deles olhou para o chão, quando viram em uma árvore, Adrien, de volta ao seu tamanho normal. Estava se equilibrando nos galhos enquanto segurava Pris pelo manto do touros negros enquanto ela acenava sem jeito. Ei, você? Oh, graças a Deus. Feodora disse com alívio. Fafanar disse com seu próprio sorriso. Você está bem. Bom garoto, Adri. Karazu imediatamente começou a engasgar e ficar verde antes de cair e quase derrubar Feodora da vassoura. CRA besteira. Eu não deveria ter olhado para baixo. Ele disse enquanto enterrava. Morvin disse imediatamente abrindo um saco de papel e praticamente acertando na cara. Aqui. O grupo rapidamente se juntou ao Pris no chão, permitindo que Karazu recuperasse a compostura enquanto Klaus dispersava o carrinho. Adrien colocou Pris de pé quando ela começou a coçar a cabeça em gratidão pelo que ele fez. Ele ronronou quando seu rabo começou a balançar enquanto ele ronronava. Vocês dois realmente nos salvaram lá atrás. Salim disse. Obrigado, Yuno. Sim, bom trabalho lá atrás. Dak disse. Essa sua arma realmente é útil, Primrose. Primrose riu timidamente. Sim, embora eu ainda seja muito novo nisso. Salim riu. Ainda assim, não tive a oportunidade de usar meu luz do deus Salim. Ele logo olhou para Yuno. Para ser sincero, estou mais interessado em você e no seu amiguinho aqui. Algo não cheira bem nisso. Feodora disse. Esses caras não eram bandidos. E sem falar que eles não atacaram você ou sua amiga Cobra aqui. Cobra. Disse Dak um pouco chocado. Ela está certa. Karazu disse, enquanto limpava a boca. Eles até tiveram a chance de atacar Fafanar aqui. Eles nem tentaram quando estavam exatamente onde o queriam. Aquele cara voltou para pegar você e o batata frita. Você não está dizendo que este foi um ataque planejado para atingir esses dois? Klaus perguntou. Isso é exatamente o que estou pensando. Feodora disse. Foi um movimento um pouco metaurino, mas foi um ataque coordenado. Confie em mim. Eu conheço esse tipo quando os vejo. Talvez você esteja certo. Brenin disse, enquanto pensava consigo mesmo. Em primeiro lugar, eles deveriam saber que Yuno tinha o Grimório de 4 folhas. Morvin não pôde deixar de pensar. Isso é verdade, mas... Olha, acho que estamos cansados de viajar. Dak disse, talvez devêssemos encontrar um lugar para passar a noite. Ei, espere Feodora começou a dizer. Salim logo estalou os dedos. Por que não voltamos para sua cidade? Yuno, Feodora e Pris pareceram um pouco confusos com isso. Você quer dizer, para Age? Prisma perguntou. Porque sim. Salim disse, eu gostaria de ver onde Yuno nasceu, onde Feodora cresceu e onde você foi cuidado. Mais importante ainda é o lugar onde todos vocês cresceram fortes. Lorde Salim, isso está bastante fora do caminho. Klaus disse, além disso, dado o que acabou de acontecer, não sabemos o que mais pode acontecer ao longo do caminho. Portanto, devemos ir direto para o Reino Hart. Oh, você deveria relaxar, Klaus, não é? Dak disse, além disso, se algo der errado, temos vocês para nos proteger, certo? Bem, é claro, disse Klaus, mas para a nobreza ir para uma aldeia camponesa no reino abandonado. Não se preocupe, será apenas uma parada rápida. Salim o tranquilizou. Fafanar logo disse com um sorriso, sim. Além disso, não vejo mal nenhum. Morvin acrescentou, afinal somos cavaleiros mágicos. Precisamos nos preparar para tudo. Arfal comentou, eu, pelo menos, gosto de ver isso. Já faz um tempo que a família não visita o reino abandonado. Estou curioso para ver Age também. Brenin disse antes de sorrir para Pris, eu realmente quero conhecer as pessoas de quem você falaria. Eu não vejo mal. Pris disse com um sorriso, seria ótimo ver as crianças novamente. Feodora soltou um suspiro. Acho que sim, mas não gosto muito da situação. Embora sinta falta daquelas bolinhas de focinho chorando. Certo, sabe tudo? Claro. Yuno disse. Seria um prazer ver Age. Karazu disse antes de engasgar levemente. Talvez consiga algo para acalmar meu estômago. Eu acho que seria adorável.
Mimosa disse. Klaus não pôde deixar de pensar, nem todos estão me ouvindo. Talvez Salim e Dak tenham a ideia certa. Pris disse a ele com um sorriso gentil. Tenho vontade de verificar os residentes da igreja, embora não tenha tido tempo para fazer isso sozinho. Klaus logo puxou Pris para o lado, já que ele estava ao alcance da voz deles. Não é apenas com a nossa missão que estou preocupado, é também com a sua segurança, Vossa Alteza. Ele sussurrou. Se aqueles caras de antes acabarem nos atacando novamente, você pode acabar se machucando ou pior. Já que você é o verdadeiro herdeiro e sem mencionar o único herdeiro, não podemos correr nenhum risco. Uau, você parece muito com Plu-Plu. É meio assustador. Pris disse com uma leve risadinha. Mas você não deveria se preocupar tanto. Eu sei que você está preocupado, mas não é como se eles fossem atacar novamente depois do que Yun nos fez passar. Nós apenas aparecemos para uma visita. Klaus estava prestes a responder, mas soltou um suspiro enquanto arrumava os óculos. Bem, vou acreditar na sua palavra. Alguns momentos depois, eles voaram para o céu depois de se orientarem, exceto Karazu, já que ele não gostou muito da ideia de levá-lo de volta para o céu. Adrie estava descansando na bolsa de Pris novamente enquanto ela estava sentada na vassoura de Yuno desta vez. Não demorou muito para que ela se encontrasse em um caminho familiar e avistasse uma árvore oca familiar com ervas daninhas ainda ao redor. Karazu logo percebeu isso quando espiou pelo ombro de Feodora. Ele disse, engasgando um pouco. Acho que foi aí que você encontrou batata frita? Sim, Feodora respondeu. Bem, é o que sobrou da árvore. A que vimos era maior, e sem falar que suas raízes praticamente faziam a terra ao redor dela. Os olhos de Pris suavizaram. Difícil de acreditar que há algum tempo, eu estava dormindo naquele lugar. Ela coçou um pouco a cabeça de Adrien, sem saber que o mundo inteiro mudou ao meu redor. Karazu não pôde deixar de refletir sobre um pensamento. Você se lembra de como era? Ficar preso lá? Tipo de... Pris respondeu, mas toda vez que tento me lembrar disso, fica tudo confuso, e sem falar que às vezes tenho dores de cabeça, e tudo que me resta é uma sensação de vazio, eu acho. Yun olhou por cima do ombro ao notar a expressão que Pris tinha em seu rosto enquanto seu próprio olhar se suavizava. Aqueles pesadelos que você me contou em sua carta, Yuno disse, sobre a tempestade? Você ainda os tem? Seu olhar mudou ligeiramente, já que Yuno podia sentir seu aperto um pouco mais forte. Só. De vez em quando. Eu só falei sobre eles para Astafeu e Karazu. Eu não poderia contar a Plu-Plu sobre isso. Ele só me preocuparia. E os capitães? Yuno perguntou. Sim, você já contou a eles? Feodora perguntou. Pris balançou a cabeça. Ainda não entendo. Não posso exatamente falar com eles sobre algo que não entendo. Minha mente está apenas pregando peças em mim. Não posso avançar com isso, não até que eu consiga entender o que estou vendo. Por mais que isso me apavore. Yuno logo deu um tapinha na mão dela, como um sinal de segurança. Não vamos forçar você a fazer algo que você acha desconfortável. O que quer que você decida, nós o apoiaremos. Pris não pôde deixar de sorrir para Yuno antes de olhar para a árvore novamente. Foi quando ela notou duas figuras familiares abaixo enquanto pareciam estar procurando. O que é? Feodora perguntou ao notar a mudança em seus olhos. Eles logo olharam para a árvore e os viram também. Eram Jack e o Sr. Nozel. Pris disse quando eles logo se afastaram. O que diabos eles estão fazendo lá embaixo? Karazu ponderou em voz alta. Parecia que... Pris disse, eles estavam procurando por alguma coisa. Procurando? Yuno perguntou. Para quê? Antes que pudessem refletir mais, ouviram Salim suspirar de espanto. Então esse é o crânio do demônio de que ouvi falar. Ele disse. Eles olharam e viram aquele familiar crânio de demônio que era um monumento em Age. Pris não pôde deixar de estremecer com a visão novamente. Uau! Dak disse admirado. É muito maior do que pensei. E se não me engano, a estátua do primeiro rei mago está no topo de sua cabeça. Uau! Você não tem perspectiva? Feodora disse duramente e com um pouco de sarcasmo. Ei! Fafanar disse, onde fica a igreja em que você cresceu? Fafi, não seja impaciente. Morvin disse, mas falando sério, onde fica a igreja? Bem na nossa frente. Yuno respondeu. O grupo olhou e Pris viu um prédio de aparência familiar, pois ela não pôde deixar de sorrir calorosamente quando viu uma freira familiar saindo do prédio, segurando uma cesta de produtos recém-colhidos. Ela logo notou a presença deles quando eles se abaixaram alguns metros à sua frente. Olá, irmã Lily. Pris disse enquanto saltava da vassoura de Yuno. Estamos de volta. E aí? Feodora disse com um aceno. Yuno. Feodora. Prisma. A irmã Lily disse com entusiasmo enquanto corria até eles. Bem-vindos de volta. Obrigado. Yuno disse com um sorriso raro. Depois que Pris permitiu que Adrien saltasse de sua bolsa e voltasse ao seu tamanho, ela correu até ela e lhe deu um abraço. Senti sua falta, irmã Lily. Pris disse enquanto fazia isso. Eu também. Irmã Lily disse antes de olhar para ela. Meu Deus, olhe para você. Você é realmente um cavaleiro mágico. Pris deu uma risadinha. Sim, ainda estou tentando entender isso. Ei. Feodora disse com uma risada. O que sou eu, fígado picado? A irmã Lily não pôde deixar de rir antes de dar um abraço nela. Feodora, é tão bom ver você e Yuno de novo. A irmã Lily disse enquanto olhava para Yuno novamente. Vocês dois cresceram muito. Yuno e Feodora se entreolharam confusos com isso. Nenhum de nós mudou tanto. Yuno disse. Sim, quero dizer, eu sei que 2 meses é muito tempo, mas não é tempo suficiente para uma pessoa mudar, sabe? Feodora disse. Realmente. A irmã Lily disse antes de olhar para eles mais de perto. Estranho, vocês dois parecem que cresceram. Vocês dois parecem mais adultos. Feodora imediatamente ficou vermelha de vergonha antes de evitar o contato visual enquanto ficava vermelha. Yuno não pôde deixar de parecer divertida com a expressão em seu rosto. Então, o que te traz aqui? Irmã Lily perguntou. Estamos apenas parando aqui brevemente durante nossa missão. Yuno respondeu. Sim, Pris disse nossa escolta achou que seria uma boa ideia.
Todos pareciam ter se acomodado no chão, pois imediatamente Karazu caiu e finalmente vomitou nos arbustos próximos. Eu odeio voar. Karazu engasgou. Eca, Klaus disse com desgosto. Você não pode fazer isso em outro lugar? Calhe a boca, não há um balde conveniente que eu possa usar. Karazu disse. Fafanar e seus irmãos rapidamente foram para o lado de Karazu enquanto cada um deles começava a dar tapinhas nas costas dele enquanto ele continuava. Deixe sair cara a cara. Fafanar disse. Deixe tudo sair. Por que isso, na? Karazu estava prestes a gritar antes de ser interrompido enquanto vomitava mais um pouco. Aí está. Morvin disse, desviando o olhar. Isso é um monte de cenouras. Arfal disse. Eu nem comi cenouras. Karazu exclamou. Arfal disse enquanto o abanava. Cenouras ou não, você ainda precisa se controlar. Klaus suspirou. Por que devo visitar esta vila no reino abandonado, afinal? Oh, dê um descanso, 4 olhos. Feodora disse a Klaus. Se eu conseguir viver em uma aldeia camponesa por 6 anos e sair sem reclamar, você poderá sobreviver por 2 minutos. Com licença. Klaus gritou. Cara, esqueci o quanto a realeza gosta de reclamar. Brenin disse. Você parece muito com Pluck. Klaus disse com um grunhido, diga isso de novo. Qual deles? O que você gosta de reclamar ou o fato de você parecer o Pluck? Brenin perguntou casualmente fazendo Klaus rosnar novamente. Estou gostando muito mais de você. Feodora disse a Brenin com uma risadinha. Oh, olá. A irmã Lily disse. Eu sou a irmã Lily. Você deve ser da Alvorecer Dourado como Yuno, certo? Klaus recuperou a compostura ao pigarrear. Sou Klaus Lunetes, da Honorável Aurora Dourada, liderada por William Vingança. Sou o mentor desses novos recrutas. Irmã Lily logo sorriu. É um prazer conhecê-la. Obrigada por cuidar de Yuno. Ele fala sobre você em suas cartas. Cartas? Klaus disse surpreso antes de olhar para Yuno. O que você escreveu sobre mim? Ei, isso não é da sua conta, não é 4 olhos? Feodora disse a Klaus. Klaus disse a ela. Tenho todo o direito de saber. Fafanar logo pegou a mão da irmã Lily enquanto a apertava antes de dizer. Saudações, irmã. Meu nome é Fafanar Dermine e o novo amigo de Yuno. Morvin logo disse com um sorriso. Morvin Dermine, cavaleiro mágico sênior da Alvorecer Dourado. E eu sou Arafal Dermine. Arafal disse enquanto segurava a mão da irmã Lily. E posso apenas dizer que você é linda demais para ser freira. Morvin imediatamente abriu seu grimório, magia estelar, voleio de punho rachado. Logo sons de gritos foram ouvidos quando Arafal levou vários socos de Morvin para sua consternação. Feodora assobiou antes de dizer. Não é um truque ruim. O ele está bem? Prisma perguntou. Fafanar respondeu rindo. Não se preocupe, isso acontece muito. Mor, pare, pare. Arfal gritou. Sem misericórdia dos ímpios. Morvin gritou. Arfal gritou. Você é tão cruel. Sim, eu me lembro agora. Irmã Lily disse. Yuno também mencionou vocês 3. Embora vocês sejam mais animados do que eu esperava. Fafanar não pôde evitar um sorriso de gatinho ao olhar para Yuno. Você escreveu sobre nós? Bem, espero que ele não tenha mencionado nada de ruim sobre mim. Morvin disse enquanto ria. Arafal gemeu ao dizer. Espero que você também tenha escrito coisas boas sobre mim. Morvin bateu o pé nas costas dele enquanto ele gritava de dor. Sim, animado é definitivamente uma frase que eu também teria usado. Feodora disse. Mimosa logo inclinou a cabeça. Olá, sou Mimosa Vermilion, uma das colegas de Yuno. Oh, eu também ouvi falar de você. Yuno falou de você. Irmã Lily disse. Ah, ele tem? Mimosa disse enquanto sorria. Oh, irmã Lily. Pris logo disse ao pegar a mão de Karazu assim que ele se recuperava, assim como a de Brenin que parecia ter um sorriso nervoso. Gostaria que você conhecesse 2 de nossos colegas. Estes são Karazu e Brenin. Ele olá. Brenin disse nervosamente enquanto seu rosto estava vermelho. Ei, Karazu disse com um pequeno aceno, eu apertaria sua mão, mas... É um prazer conhecer vocês 2. Irmã Lily disse antes de perceber a aparência de Karazu. Você está bem? Ah sim, tudo bem. Karazu engasgou um pouco, só estou sentindo náuseas. Ele não gosta muito de voar. Pris disse. Ele ainda está descendo do voo. Vai passar, eu acho. Karazu disse. Não parece que vai passar. Brenin apontou notar o quão verde ele parecia. Bem, podemos não ter muito, mas temos alguns remédios para aliviar dores de estômago. A irmã Lily disse. Se você me der um momento, posso conseguir para você. Obrigado. Karazu disse. Isso é muito gentil da sua parte. Meu Deus, você tem um coração tão generoso. Dak disse. E sem falar na beleza. De fato. Salim disse. A irmã Lily ficou surpresa com isso antes de ambas se ajoelharem e baixarem a cabeça. Sou da Vila Apshas, filho e herdeiro de Lord Apshas, Salim de Apshas. E eu sou Dak White da capital real. Dak disse antes de se aproximar pessoalmente. Filho único do negócio de comércio que meu pai possui, é um prazer conhecê-lo. Punho santo do amor. Todos pularam diante de um punho feito de água que atingiu Salim e Dak, embora Feodora tenha sido a única que riu alto. Ah, eu quase esqueci disso. Prisma disse sem jeito. Oh cara, eu definitivamente perdi isso. Ela disse enquanto ria. Morvin disse com uma risada. Ok, isso foi engraçado. Morvin, Fafanar e Arfal exclamaram. Oh, a minha palavra, sinto muito. Irmã Lily disse em pânico enquanto abaixava a cabeça enquanto elas se recuperavam. Foi meio que. Ele não, está tudo bem. Salim a tranquilizou. Yuno? Feodora? Irmã mais velha? O grupo olhou ao ver que era o padre Orsi junto com as crianças da igreja. Eidre parecia feliz quando seu rabo começou a abanar enquanto a expressão de Pris se iluminava. Olá, pequeninos. Prisma disse com um sorriso. E aí? Feodora disse. Nenhuma das crianças hesitou enquanto corriam em direção a Yuno, Feodora e Pris. Pris não perdeu tempo dando um abraço em Reca a Aruru, enquanto Feodora pegava Olo enquanto ela lhe dava um pequeno salto. Olá, Rugrats.
Feodora disse com um sorriso. Você sentiu minha falta? Você realmente voltou, Feu. Olo disse enquanto passava os bracinhos em volta do pescoço dela, fazendo Feodora rir um pouco. Bem-vindo ao lar. Você voltou. Aruru disse. Você cumpriu sua promessa. Claro que fiz doces. Pris disse com um sorriso enquanto beijava sua cabeça, fazendo-a rir. Adeus nunca são para sempre, certo? Você tem recebido nossas cartas, certo? Rekka perguntou. Sim. Pris respondeu. Todos vocês têm desenhos lindos. Vou valorizá-los enquanto viver. Orsi gritou enquanto chorava. Oh, Yuno, você cresceu tanto. Como senti tanto sua falta. Obrigado por suas fabulosas doações. E lá vai ele de novo. Feodora disse com os olhos revirando. Yuno imediatamente saiu do perigo para evitar o abraço de Orsi antes que as crianças voltassem sua atenção para eles, quando ele literalmente saiu girando. O que traz todos vocês aqui? Rekka perguntou. Essas são algumas vestes incríveis. Nesh disse. Eles são dos touros negros e alvorecer dourado, certo? Sim. Feodora disse. É a coisa real, esguicho. Ei, Asta está com você? Olo perguntou a eles. Onde está Asta? Aruru perguntou quando Pris a pegou. Pris e Feodora se entreolharam enquanto não podiam deixar de pensar na última vez que viram Asta enquanto observavam a maneira como Yamil jogou pela janela reproduzindo em suas cabeças. Ele, o Feodora logo disse sem jeito, tinha um compromisso anterior. As crianças não puderam deixar de fazer beicinho, o que fez os três rirem e bajularem seus rostos. Não se preocupe. Pris disse com um sorriso caloroso. Da próxima vez, com certeza levaremos Asta para ver todos vocês. Tenho certeza que ele sente sua falta tanto quanto você sente por ele. Você tem mantido contato com Asta, certo? Irmã Lily perguntou a Yuno. Apenas Prisma e Feu. Yuno respondeu. Yuno, Padre Orsi disse. Você vai passar a noite? Vai? Você sabe que estamos aqui, certo, velhote? Feodora disse, enquanto Pris ria sem jeito. Ah, certo, Feodora. Que bom ver você bem. Padre Orsi disse, fazendo Feodora rosnar. Olo bateu palmas enquanto ria. Feu está fazendo uma cara engraçada. Posso ver o que Feu estava falando com esse cara. Karazu disse com uma leve risada. Ele é definitivamente o favorito. Brenin disse. É bom estar de volta. Prisma disse. Receio que não possamos. Klaus disse. Estamos apenas passando por aqui. Temos que ir embora. Ah, as crianças e até o Padre Orsi gritaram. Você não vai embora de novo, não é, irmã mais velha? Aruru perguntou enquanto ela parecia que ia chorar. Pris não pôde deixar de bajular. Oh, bem, isso é. Ora, quem disse que tínhamos que partir imediatamente? Dak perguntou. Salim acrescentou. Ele está certo, não precisamos sair com tanta pressa. Podemos reservar 1 hora ou mais. Klaus parecia chocado, mas eu. Moven acrescentou com um sorriso. Isso não é uma má ideia. Ainda é um longo caminho até o Reino Hart e precisamos de uma pausa. Arfal acrescentou. Sim, além disso, aquela luta quase esgotou toda a mana de Faf. É verdade. Fafnar disse. Além disso, estou com fome. Como se fosse uma deixa, seu estômago roncou quando Fafanar apontou para seu estômago, viu? Bem, se for esse o caso, vou preparar alguns pratos famosos de agitato. Orsi disse. Isso vale para todos vocês. Irmã Lily ao abrir as portas. Por favor, entre. Com prazer. Moven disse. Vamos, manos. Fafanar disse com um sorriso ao entrar, é claro. Não se importe se fizermos isso. Arfal Siad com um sorriso. Uau, que igreja esplêndida. Salim comentou. Nunca vi uma igreja tão pequena antes. Mimosa disse. É tão fofo. Pequeno. Padre Orsi disse. É como um pequeno teatro. Mimosa disse. Certo, Brenin? Brenin não pôde dizer nada quando imediatamente correu para dentro sem pensar 2 vezes, surpreendendo Mimosa. Oh céus! Mimosa disse. Acho que ele não está acostumado com outras garotas conversando com ele. Karazu disse. A sobrancelha de Klaus se contraiu porque ele não conseguia acreditar no que aconteceu. Ele soltou um suspiro de derrota ao dizer. Bem, é melhor. Pris logo colocou Aruru no chão enquanto ela o seguia para dentro, embora tenha notado que Feodora estava olhando em uma determinada direção. Feu. Prisma disse. Você vem? Eu vou alcançar você. Feodora disse. Acho que vou visitar meus pais. Os olhos de Pris suavizaram-se antes que o Padre Orsi dissesse com um sorriso gentil. Claro, leve o tempo que precisar. Ah, quase esqueci. Irmã Lily disse. Ela retirou-se para a igreja antes de sair com um buquê de rosas vermelhas e brancas. Eu mesma iria lá depois do jantar, Irmã Lily disse. Você pode levar isso para eles. Feodora riu baixinho. Você se lembrou das flores favoritas deles. Obrigada. Claro. A Irmã Lily disse. Tenha cuidado aí. Feodora acenou com a cabeça antes de se virar para sair. Volta em breve. Ela pulou em sua vassoura antes de voar na direção de onde estavam os túmulos de seus pais. Pris não pôde evitar uma expressão de preocupação, pois Karazu parecia ter a mesma expressão no rosto. Ele percebeu que todos os outros haviam entrado, pois eram os únicos do lado de fora. Os pais de Feu. Karazu logo disse, eles não foram mortos por bandidos, foram? Pris apenas suspirou, não. Eles não estavam. Feodora começou a descer no momento em que estava perto da torre do Grimório e tinha acabado de passar pela clareira da floresta. Ela se viu de volta à casa destruída e à bandeira do reino Diamond. Ela caminhou em direção aos túmulos montados com um par de cruzes de madeira enquanto podia ver as rosas murchas dentro do vaso entre elas. Ela respirou fundo enquanto desmontava da vassoura. Ei, mãe. Oi, pai. Estou em casa.
Ela pegou o vaso enquanto retirava as rosas murchas, colocando as frescas dentro. Desculpe, não visito há algum tempo. Ela disse enquanto fazia isso. Tenho estado muito ocupada. Você provavelmente pode adivinhar por quê. Ela logo exibiu a insígnia do manto como se duas pessoas estivessem realmente na frente dela. Deu uma olhada. Entrei em um esquadrão de cavaleiros mágicos. Embora eu tenha ouvido falar que está na parte inferior da cadeia alimentar dos outros esquadrões, mas isso não me incomoda. Na verdade, estou feliz em proteger as pessoas e fazer bom uso dessas habilidades, embora seja apenas a ponta do iceberg. Ela riu um pouco, desculpe, piada ruim sobre gelo. E espere até ouvir isso. Asta está no mesmo time que eu. Então ajuda que eu tenha alguém em quem possa confiar para cuidar de mim. Ele está pegando o jeito. Seu Grimório, todo aquele treinamento que ele está fazendo valeu a pena. Posso dizer que Pris está lentamente se atualizando. Os capitães estão ajudando ela. Mas Yami, o capitão do nosso esquadrão, acolheu ele e sua irmã. Ele deu-lhes uma casa e não me expulsou por causa das minhas pequenas explosões, eu acho. Ela logo suspirou. Ainda estou tendo problemas para contar a eles. Sobre o verdadeiro motivo pelo qual viemos aqui para nos esconder, e sem mencionar sobre o que você sabe. Eu acho. Só estou com medo do que Asta, Yuno e até mesmo Pris vão pensar que são os primeiros amigos de verdade que já tive, e a última coisa que quero é perdê-los. Ela colocou a mão sobre a joia, apertando-a um pouco. Eu sei que quanto mais tempo eu mantiver isso enterrado, pior será. Só não sei o que eles vão pensar, especialmente de mim. Eu esperava poder pelo menos falar com o cavaleiro mágico deste esquadrão para me ajudar a contar a eles. Mas não adianta, ainda não consigo lembrar o rosto dele, ou se ele ainda está no esquadrão, para poder recompensá-lo por me salvar. Feodora colocou a mão em cima da cama de grama enquanto seus olhos suavizavam um pouco. Parece que está ficando mais difícil dizer qualquer coisa sobre isso. Eu sou louco. Eu sei que faria. Ela logo sorriu. Sim, pai, eu sei o que você diria. Você não saberá, a menos que tente. Consegui manter isso sob controle por tanto tempo e agora estou apenas ganhando tempo. A expressão em seu rosto logo mudou, pois ela tinha uma expressão fria em seus olhos. A cor parecia ter mudado para um familiar azul-gelo, enquanto uma parte de sua franja se transformava em uma faixa branca. Quando eu ver aqueles bastardos, ela disse, vou fazê-los pagar por todas as coisas que fizeram. Vou fazê-los pagar pelo que fizeram com vocês dois. Vou fazer com que esta maldição, meu próprio poder, e use-o para fazer todos pagarem. Feodora não sentiu necessidade de se virar enquanto permanecia calma. Ela podia sentir uma mão em seu ombro quando finalmente se virou para ver. Era Yuno, seus olhos e traços desapareceram. Não é seguro ficar em um lugar como este por muito tempo, sabia? Yuno disse, a última coisa que você quer é que sua equipe se preocupe. Feodora zombou, eu posso cuidar de mim mesma, sabe tudo. Eu sei. Yuno disse, mas eu quero estar aqui de qualquer maneira. Feodora apenas ficou em silêncio enquanto se voltava para os túmulos. Yuno logo se ajoelhou ao lado dela, mantendo a mão em seu ombro. Tem certeza de que está bem? Ele perguntou. Indo bem. Feodora respondeu quase imediatamente, só conversando com meus pais. Eles não estão tão conversadores hoje. Feodora logo foi levada de volta ao sentir os braços de Yuno ao seu redor, fazendo-a congelar. Ela não pôde deixar de corar. O que você está fazendo? Abraçando você. Yuno respondeu. Por quê? Porque você precisa de um. Feodora apenas estalou a língua quando não pôde deixar de se inclinar no abraço. Você não precisa fazer isso, idiota. Feodora disse enquanto gaguejava. Eu sei. Yuno respondeu inclinando a cabeça sobre a dela, mas eu quero mesmo assim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.